boa tarde a todos. Estamos aqui com o professor Cláudio, PCNP de Filosofia. E já que, Cláudio, você já fez a entrevista com todos, né? Agora é sua vez de falar um pouquinho sobre essa disciplina tão importante do nosso currículo. O que você tem a dizer a todos nós sobre a filosofia? Boa tarde, professores. Boa tarde, professoras. Hoje eu vou falar um pouquinho do currículo de filosofia. Esse currículo, ele é muito importante porque trata exatamente da gente ajudar o nosso aluno a pensar de forma correta, de forma coerente, e o currículo proporciona isso. Porém, a gente tem que pensar em algumas coisas. Primeiro, toda a disciplina de filosofia, ela está baseada no texto filosófico. Então, esse aluno precisa saber trabalhar com texto. Eu preciso ajudá-lo a ler um texto, a ler de forma significativa tudo aquilo que o texto tem para passar, além do que ensiná-lo a fazer argumentação, a tratar questões de valorização da sua expressão. Por isso, uma aula de filosofia é sempre uma aula dialogada, uma aula onde o aluno pode expressar. Por isso também, professor, uma coisa que é muito importante, a primeira parte do caderno vem com uma situação onde ele vai colocar uma problematização, ele vai lançar um disparador para esse aluno pensar uma situação do cotidiano. E isso é uma coisa importante para nós, professores. Não deixar nunca essa parte de ser feita e tratar todos os alunos, do primeiro ao último, na sala de aula, com o mesmo ouvido, com a mesma perspectiva dele poder se expressar, dele poder falar um pouco mais sobre o currículo. E isso é importante não só no currículo de filosofia. Eu acredito que todas as disciplinas das ciências humanas e também da educação física, eu ia falar, a gente trata do corpo, mas também trata da cabeça ali dos nossos alunos. Filosofia é importante. E isso é uma coisa que tem que ficar também claro. Filosofia não serve para nada. Filosofia não é, em momento algum, uma ferramenta, como é uma pá, como é um martelo, como é alguma coisa na mão de alguém, que vai servir para alguma coisa. Filosofia, arte, educação física não serve para nada. Mas sem isso, a vida não tem sentido. E é aí que filosofia faz toda a diferença dentro do currículo e dentro da perspectiva dos alunos. Seja em qualquer lugar de Jundiaí, da nossa diretoria, da nossa região. É lá na sua escola que filosofia fará a diferença para os seus alunos. Isso é muito importante para nós. Por isso, Esdras, é importante a gente estar sempre diante dessa questão. As disciplinas não servem, elas ajudam e são ferramentas para os nossos alunos. Então quer dizer que é a hora do aluno falar, dialogar com o professor, expressar suas ideias. É na filosofia? Também. A aula de filosofia, ela é uma aula que propicia o diálogo, a aula dialogada, a aula plural, não uma aula centrada no professor. Muito professor gosta de dar aquela aula na frente, tudo é importante, professor, mas hoje a gente vê desde a LDB que lá nos parâmetros curriculares nenhum aluno vai sair filósofo, sociólogo, biólogo, químico. Ele vai saber noções, conceitos filosóficos, sociológicos. Vai saber um pouco da vida. E é isso que a nossa escola precisa oferecer. Um pouco desta reflexão sobre a vida para os nossos alunos. O que vale para a educação física. Não vai sair um atleta, mas vai conhecer o corpo. Isso é importante. E nós também conhecer como forma o pensamento, como é o pensamento. Esdras, brigadão, professor. Até o próximo. Obrigado. Até mais.